Convocar o doutor Zé Eduardo Cardoso. Está com voto. Muito obrigado. Palavra do professor. Excelentíssimo senhor presidente, douta senhora relatora, senhora ministra, senhores ministros, ilustre representante do parquê, querida amiga, ilustre advogada que me antecedeu na tribuna. Eminentes magistrados, nós vivemos tempos de profunda transformação. Passamos por uma profunda revolução tecnológica, que tem mudado formas de relação, maneiras como as pessoas se aproximam. Hoje fazemos de celulares transações de milhões. Compramos passagens aéreas, chamamos veículos para nos transformar. Até mesmo as relações amorosas, presidente, começam diferente do passado. Antigamente se fazia o footing, não era isso, ministro Cueva? Não é da vossa época. Ou, na minha época, a paquera. Hoje não existe mais. Hoje as pessoas se aproximam por aplicativos. Assim se conhecem. E posso dizer, as relações amorosas são as mesmas. Mas a maneira com que se aproximaram e se conheceram são outras. É nesse contexto que quero ponderar a vossas excelências que se situam as plataformas que aproximam locadores e locatários, dentre as quais a maior delas é a Airbnb, que tenho a honra de representar neste momento na condição de assistente neste processo. E a primeira ponderação que gostaria de fazer a vossas excelências diz o seguinte: o que faz o Airbnb? Bem, nada mais faz o Airbnb do que aproximar locadores e locatários. É uma plataforma digital. Quem quer alugar um imóvel, acessa o Airbnb. Quem quer efetivamente locar o imóvel, vai ao Airbnb. E faz, então, o Airbnb a aproximação. A aproximação que no passado era feita pelos classificados dos jornais impressos, pelas corretoras e corretores das imobiliárias, pelas placas colocadas na rua, aluga-se. Hoje não se usa tanto mais, usa-se ainda. Mas hoje as pessoas vão, ela não é parte, ela apenas aproxima. A maior parte das locações firmadas são por prazo inferior a 90 dias. Então, aplica-se ao caso o disposto no artigo 48 da Lei 8249/91, que me permito ler a vossas excelências apenas para efeito de recordação. O artigo 48 afirma, in verbis, considera-se locação para a temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para a prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, estando ou não o imóvel mobiliado. É isto que é a norma de regência da grande totalidade dos contratos firmados pelo Airbnb. Locações de menos de 90 dias. Alguém poderá dizer, não, mas espera um pouquinho. Isto é uma locação residencial? Sim, residencial. O fato de alguém permanecer pouco tempo num imóvel não desfigura a dimensão residencial. Quem o diz não sou eu, é a lei. Chama de locação residencial. Porque não se pode confundir domicílio com residência. A residência não se define pela permanência, mas pela estada. Então, a residência, por isso é locação residencial, e assim qualifica a nossa lei aquela que é feita com prazo inferior a 90 dias. Alguém dirá, não, mas aqui não pode ser uma locação residencial, porque aqui, quando é feito pelo Airbnb, o locador quer oferir lucro, quer oferir ganhos. Mas, eminentes magistrados, senhora magistrada, haverá algum tipo de locação em que o locador não quer o lucro, não quer o ganho? Porque se não o quisesse, faria um comodato. Não. A locação implica em ganho. E o que o Airbnb faz é a mesma coisa que um corretor de imobiliária faz. A diferença é que um é por plataforma, outro é uma situação física, como no passado sempre era usual. Portanto, nos parece, eminentes magistrados, senhora magistrada, que não pode haver dúvida de que é uma locação, o que faz o Airbnb, firmada com base no artigo 48. Mas há vozes respeitáveis que refutam esta tese. E nós temos que refletir com estas vozes sobre seus argumentos para verificar exatamente como eles se situam. Afirma-se, muitas vezes, que a locação feita pelo Airbnb envolveria uma regência por outra lei, a Lei 11.771/2009, que trata de regular os serviços de hotelaria. Eminentes magistrados, senhora magistrada, basta ver esta lei e verificar que não se aplica a grande totalidade das hipóteses firmadas pelo Airbnb, inclusive o presente caso. Porque o serviço de hotelaria, ele exige a agregação de algo.
não é só a mera locação do espaço. Tem serviço de concierge, de café da manhã, de limpeza, uma série de serviços que a lei diz, é isso que identifica a hotelaria. Quando um contrato ele não envolve esses serviços, ele não pode ser visto como de hotelaria. Se eventualmente envolver, é de hotelaria. Mas se não envolver, não é. E aí, quando ele não envolve os serviços, qual é a lei de regência? A lei de locação, a lei 8249 de 91. Mas outras vozes não menos respeitáveis dizem, não, isso aqui, o contrato que é feito para a cessão de um imóvel para Airbnb não é um contrato de locação puro, é um contrato misto, um contrato que envolve, digamos assim, uma situação híbrida. Indago eu, por quê? Se o Airbnb não intervém, se não existem regras diferentes a regê-lo, se não existem cláusulas contratuais diferentes por ter sido feito por uma plataforma, e o que a plataforma faz é apenas aproximar as partes, por que é um contrato diferente das outras locações que são firmadas com a presença de um corretor? Não há por que desfigurar-se a ontologia de uma relação jurídica pela forma com que as partes que pactuaram o ajuste se aproximam. Com as devidas vênias de quem assim pense, nós não podemos nos curvar como sendo esta uma boa tese. Mas ainda quem afirme, não, há julgados do STJ que desfiguram a hipótese de contratos firmados com base no Airbnb sejam efetivamente locações para fins de temporada, residenciais. No entanto, peço vênia a Vossas Excelências para ver esses julgados. Não tenho tempo para aqui, efetivamente, nominá-los, mas se nós olharmos, grosso modo, são casos em que, em primeiro lugar, havia serviço de hotelaria. A maior parte dos casos não é, este caso que se julga não é. Então, se afasta esse julgado. Outra hipótese que se fala, não, aqui houve abuso por parte do locatário, fez arruaça, fez bagunça. Ora, eminentes magistrados, desde quando o abuso de direito desfigura a ontologia de uma relação que dá nascimento a esse direito? O abuso de direito é um vício, tem que ser coibido preventivamente, repressivamente, e por isso o Airbnb toma cautelas importantes para que não ocorra um abuso por parte do locatário, inclusive firmando seguro para aqueles que locam. Agora, se eventualmente algum locatário abusou, que existam as punições previstas no condomínio, danos e perdas previstos, que se faça o que a lei manda. Mas dizer que não é locação porque o locatário pode abusar, ou porque existe uma possibilidade de locações sucessivas, ora, com todas as vênias, locação é locação. E o abuso eventual, as situações que possam ocorrer, não podem desnaturar esta figura. Ora, então, onde está a discussão no STJ? Me parece que a principal discussão, eminente ministro Noronha, está no fato de se saber, pode-se proibir? Pode um condomínio proibir? Se pode proibir, de que forma será? Há quem diga que é necessário que conste da convenção condominial na origem, ou então que possa ser incluída por 2/3 da maioria do condômino, seguindo o respeito ao Código Civil brasileiro. Ou então há quem diga que a simples maioria poderá determinar. Nenhuma dessas hipóteses atingirá o caso presente. Porque no caso presente, como bem disse a minha antecessora, não havia previsão no condomínio, não houve assembleia, houve uma posição pessoal do síndico, atingindo uma pessoa que vive daquele imóvel porque está interditada para manter o seu sustento. Talvez a única tese que pudesse atingir efetivamente este caso seria a tese, eminente senhor presidente, que diz, não é que pode ser proibida, tem que ter autorização. Então, para poder alugar por Airbnb, tem que ter autorização. Quer dizer, pode alugar por imobiliário por temporada, pode colocar anúncio no jornal, pode colocar plaquinha, mas se for pelo Airbnb, aí tem que ter autorização. Indago eu, por quê? Por quê? Há um princípio que vige no nosso sistema, eminente senhor presidente, senhora relatora, que é o princípio da legalidade. E decorre do princípio da legalidade que no mundo privado o que não é proibido é permitido, diferente no mundo público. Mas no mundo privado o que não é proibido é permitido. Ora, a lei não proibiu, a convenção de condomínio não proibiu, a Assembleia não proibiu. Por que estará proibido? Por que precisa ser autorizado? Tal entendimento contraria a essência das faculdades inerentes ao direito de propriedade. Então, portanto, eminentes magistrados, me parece, com todas as vênias, que deve-se tratar esta hipótese como locação residencial para fins de temporada, como prevê a nossa lei de locação. E concluo, para não ocupar mais tempo de Vossas Excelências. A repercussão da decisão que Vossas Excelências tomarem hoje
é delicadíssima do ponto de vista social. E digo por quê. Do ponto de vista econômico, e falo só do Airbnb, porque é o que eu tenho de dados. O Airbnb, dentro do sistema de turismo, em 2024, mobilizou 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Se houver uma restrição a isto, a economia brasileira será atingida. São pelo Airbnb, ministro Humberto Martins, gerados 627 mil empregos. 8 bilhões arrecadados em tributos diretos. Restrições atingem, portanto, a economia do país, os cofres públicos e o emprego. Do ponto de vista turístico, e nós sabemos que o Brasil precisa de turismo, precisamos ter mais turistas no Brasil. O Airbnb atende 5,2% de toda a atividade turística direta do país. Inclusive, dando possibilidade de competição, subindo a qualidade dos serviços para que os turistas escolham. Mas há um dado também relevante. 650 mil locatários usaram o Airbnb para estar em áreas onde não havia oferta de hotéis. Ou seja, estamos, através disso, desenvolvendo o turismo, inclusive em áreas em que não há infraestrutura hoteleira. E concluo, do ponto de vista humano. Os dados que temos dizem que 46%, atenção, 46% dos locadores do Airbnb usam a sua renda para seu sustento, para se sustentar, como ocorre no caso concreto. Uma senhora interditada, inválida, que recebeu um imóvel do pai, a mãe é sua curadora, idosa, vive disto. E um síndico resolve que ela não pode fazer. Sem convenção condominial, sem decisão assemblear. Senhores ministros, antes de tudo, há que se pensar também na justiça do caso concreto. Esta decisão é paradigmática, do ponto de vista da aplicação do bom direito e também da aplicação da justiça diante de todos aqueles que fazem investimento nos seus imóveis e querem viver legitimamente com as rendas que seus bens lhe acarretam. Graças a vossas excelências. Muito obrigado, professor.